Lucas Josino, repórter aqui do Grupo Bandeirantes, está na linha para conversar com a gente. Ô Josino, eu tenho passado, os meus caminhos têm mas tanto buraco de novo, né? A gente tinha a cidade muito esburacada e teve uma operação tapa-buraco, mas agora, não que reabriram aqueles, mas assim, outros buracos se abrindo pela cidade de São Paulo, a coisa tá complicada. Você tem informação de verba, né, usada nesse serviço de recapeamento? Lucas, bom dia. E aí, Carla, bom dia para você, para a Sheila, para o Ivan. Tenho sim, viu? Bom dia também para os nossos ouvintes. A gente fez um levantamento para entender quanto foi gasto pela prefeitura nos últimos anos em relação ao recapeamento. A gente anda sempre pelas ruas da cidade, pelas avenidas, entende que os nossos ouvintes passam por isso também diariamente, eles mandam muitas mensagens e a gente fez esse levantamento para mostrar na prática, então, o quanto que é gasto e o quanto que não foi gasto nos últimos anos. A prefeitura gastou menos de 30%, 24% para ser mais exato, desde 2020 até agora, com obras de recapeamento do que foi planejado no orçamento original. Os números foram de 3,5 bilhões orçados pela prefeitura nesse período, e o que foi efetivamente gasto foi de 800 milhões de reais, ou seja, 24% do total. A gente recebeu muita mensagem de ouvinte das últimas semanas, dizendo que, além dos problemas com os carros em relação às ruas e avenidas, muitas pessoas sofrem até para sair de casa por causa dessas ruas esburacadas. Eu estava agora há pouco no Jardim Limoeiro, que fica em Sapopemba, extremo leste de São Paulo, porque o ouvinte Cleison Alves, aqui da Band News FM, mandou mensagem. Ele disse que não consegue sair de casa com o carro por causa dessas ruas esburacadas. E, além disso, os próprios moradores ali da rua dele fizeram uma vaquinha para tentar recapear de alguma forma, pavimentar a rua, porque já está em uma condição totalmente extrema, muito difícil. Ele mandou um áudio para a gente falando quanto os moradores gastaram nos últimos meses. Gastamos por volta de 1.500 para conseguir consertar toda a rua. Alguns pontos da rua que abriu, né? E agora, infelizmente, com a chuva abriu de novo e a gente estima que vamos gastar por volta de uns 2.500 para conseguir arrumar novamente a rua. Só que o problema é que é todos os anos isso, né? Então, é difícil a situação aqui, é difícil. Meu carro mesmo faz por volta de um mês e meio que eu não saio com ele, não tem como sair com ele. Agora é absurdo, né, Josino? A gente estava comentando aqui fora do ar, enquanto a gente acompanhava a mensagem desse ouvinte, desse cidadão, falando sobre vaquinha. Cara, a gente está na cidade mais rica do país, a gente está falando de um orçamento destinado para isso, de dinheiro que foi liberado, tem dinheiro, mas aí o serviço não é feito e quando é feito ele é uma porcaria, ao ponto de as pessoas terem de fazer vaquinha para cobrir o asfalto. É brincadeira, né, Josino? Não dá para aceitar. E o gasto é dobrado, né, Sheila? Porque o IPTU, luz, água, energia, para essas pessoas não falha nunca. Elas precisam pagar. Se não pagar, vão sofrer sim, vão sofrer muito. Então os gastos são dobrados. E ele estava me dizendo agora há pouco, eu fui lá na casa dele, ele me disse que vai ter que gastar de novo. E se ele sair com o carro, por exemplo, e quebrar o eixo, por exemplo, é mais R$2.000. Ou seja, ele não sai de casa com o carro, porque senão vai ter mais gasto ainda. E agora esse não é o pior. Vocês vão ouvir agora a mensagem dessa outra ouvinte, também moradora ali da região, que se machucou por causa dos buracos das ruas. Sou a pessoa que sofreu um acidente na rua José Pereira. Estava saindo para trabalhar e por fato da rua ser irregular, findei sofrendo um acidente. Eu quebrei a perna, findei ficando 1 ano parada em casa. Minha nossa. Caramba. Minha nossa. Pois é, quebrou a perna, ficou um tempo em casa. E olha só, Sheila, Carla e Ivan, os moradores procuraram a prefeitura mais de 20 vezes nos últimos meses. Mais de 20 vezes e nada foi feito. A gente procurou também e a administração municipal nos disse que está fazendo aquele programa Recap, com investimento de mais de R$1 bilhão. Mas nesse local, em outros pontos da periferia de São Paulo, onde o poder público não chega, isso é um fato, nada foi feito ainda. Quando a gente fala que a prefeitura tem dinheiro, a prefeitura é dinheiro não só para colocar o asfalto no lugar, é também dinheiro para contratar gente que tenha expertise em filtrar o que é prioridade na cidade de São Paulo. Por exemplo, esse caso de uma pessoa que se machucou e ficou 1 ano parada porque quebrou a perna. É claro que são muitas as queixas, né? Mas precisa ter uma equipe ali especializada para receber tudo e saber responder a tudo. Não é só dinheiro para colocar no asfalto.
é também para fazer uma gestão inteligente, né? Dinheiro é para isso. E muitas vezes quando a gente para analisar, para avaliar a equipe, veja, não é toda a equipe, tá? Não estou falando de todo o funcionalismo, mas tem ali alguns cargos, né, indicação, são aqueles cargos comissionados, é gente que não tem ideia do que está fazendo, acaba assumindo uma posição importante e não ajuda em nada, né, a cidade. Então essa gestão inteligente é muito importante, não só dinheiro para jogar ali no asfalto, jogar em cima da rua. Lucas, obrigada pelas informações, viu? Bom, Beijo pra vocês. Até mais. Beijo, Valeu. até. Eu sempre conto essa história aqui, né? Em 2015, a administradora de uma cidade lá do Distrito Federal, a cidade de Vicente Pires, ela foi exonerada do cargo, inclusive foi reportagem nossa, da Band News FM em Brasília, que os moradores, igualzinho a história que o Lucas contou, fizeram uma vaquinha, depois de tanto reclamarem dos buracos, fizeram uma vaquinha e taparam os buracos. Esperavam ali algum reconhecimento. Mas amanheceram com a polícia civil batendo na porta deles. Ei, Laia. Porque a administradora não gostou muito, não, de que eles tenham feito isso e tal. Inclusive, na época, o chefe de gabinete lá disse que mandou a polícia, né? A administradora mandou a polícia por suspeita de dano ao patrimônio público. Então, Dano ao patrimônio Isso. público. E aí a gente foi até lá na administração de Vicente Pires, pegamos a administradora chegando, Maria Celeste Liporoni, o nome dela. E aí ela, mesmo sabendo que estava sendo gravada, começou a referendar todas as atitudes dela. Não é E brincadeira. aí no dia seguinte o governador exonerou ela do cargo e começou a mapear os buracos da cidade e tal. Mas foi isso aí, os moradores ficaram cansados, taparam os buracos e a polícia foi atrás deles. Enquanto o Lucas estava falando, eu me lembrei das podas de árvore em São Paulo. Você não pode sair e podar a árvore na calçada da sua casa, né? Você precisa da equipe da prefeitura fazendo isso. E claro, porque assim é perigoso. Se você poda de uma maneira inadequada, a árvore pode tombar, pode cair em cima de alguém, não pode ser responsabilidade do cidadão isso, tem que ser da prefeitura. Mas aí a pessoa fica, anos esperando. Por quê? Também porque não tem uma equipe para sentar, olhar quais são a demanda toda, né, e separar ali o que é mais importante. Então a mesma coisa com relação aos buracos. Aí a pessoa vai e tapa, o buraco vai abrir de novo, porque não tem know-how para fazer aquilo, não usa o material adequado, gasta dinheiro, né? Gasta energia para fazer tudo isso e a prefeitura está aí.